Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, teremos a oportunidade aí de estudar um pouco mais e aprofundar nos ensinamentos da Seichonoye. E para nós iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 23, oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. Quem tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, seja aqui presencialmente ou seja de casa. Caso contrário, podemos fechar os olhos, assumir a posição de oração para elevarmos nossa vibração por meio da concentração nas palavras da oração. Vamos lá então? Lembrando que meu livro é 37ª impressão. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus. Assim como Sakyamuni despertou para a verdade de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda, em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois, se tudo é manifestação de Deus, que é espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria, visível aos olhos carnais, aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra exatamente essa verdade, do tanto que nós precisamos praticar para que essa verdade da imagem verdadeira saia simplesmente da consciência e passe a se tornar atos concretos para que possamos manifestar aqui e agora a vida de Deus que habita no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes na Regional DF Brasília, a você também de casa, meu muito obrigado.
Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo aqui em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado mesmo. Quero agradecer a cada pessoa que de alguma forma contribui para que as mensagens divulgadas, tanto nos canais do YouTube da Seichoné do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan, cheguem a mais e mais pessoas. Então, seja divulgando uma palestra, seja dando uma curtida, comentando, fazendo com que outra pessoa saiba, compartilhando. Isso é tão importante, porque nós não temos ideia do tanto que as pessoas estão precisando receber uma mensagem de luz, de esperança nos dias atuais, e às vezes essa palestra chega no momento exato que faça uma diferença, que faça com que as pessoas saibam da grandiosidade da vida de Deus do interior delas e possam ter a chance de mudar aquilo que está manifestado. Então são inúmeros os relatos que nós temos, que tem acontecido. Então é muito importante mesmo esse trabalho de divulgação, de conscientização, de compartilhamento. Eu quero agradecer a cada um de vocês que contribuem, seja adepto, simpatizante, ou mesmo pessoa que chegou de primeira vez, gostou e já compartilhou. Meu muito obrigado. Vamos juntos construir uma rede, vamos juntos construir uma estrutura de bons pensamentos e boas palavras. Estamos precisando disso. No mundo bombardeado com notícias negativas, que é esmagadora, o número esmagadora de informações que nós recebemos são de notícias ruins. Então, raramente a gente recebe um bombardeio de notícias boas. Às vezes é uma pincelada no meio de tantas, que são notícias ruins de todos os lugares. Então, vivemos sempre com a mente apreensiva, vivemos sempre em estado de alerta. Nós vivemos sempre pensando no futuro, nós vivemos ansiosos. Então, a ansiedade é exatamente o resultado de um bombardeio de informações que colocam a gente em risco. O que são as notícias ruins? É te deixar em tempo alerta. Então, são notícias de violência, são notícias de crise econômica, crise aqui, crise ali, crise política, crise... que a gente fica em alerta e é sempre assim. Tome cuidado, isso pode te prejudicar. Aí você fala, não, deixa eu ir para as redes para eu descansar. Aí na hora que você abre a rede, a pessoa vira e fala assim, você está comendo isso? Isso é veneno. Aí você, caramba, nem com a minha comida eu agora estou livre. A comida também está me envenenando. Aí você fala, não, deixa eu descansar. Deixa eu ver outra coisa. Aí aparece alguém falando, você está fazendo dessa forma, você está fazendo errado, você está perdendo, estão te enganando. Então a gente vive rodeado nesse tanto de notícia, não é à toa que todo mundo hoje fica tremendo quando para. Por quê? Porque estamos vivendo, sendo bombardeados pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, pela insegurança, porque isso atrai a atenção, atrai a intenção. Se você observar, a gente não busca a informação que é mais útil, a gente busca a informação que mais nos choca. Então, a forma como as propagandas são divulgadas, como é que a informação é vendida, mostra muito bem o que a gente clica, aquilo que a gente busca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai transformando e vai deixando a gente cada vez mais depressivo com as coisas, inclusive desesperançosos com a situação da vida. Por isso que é tão importante nós termos a nossa dose diária de tônico de palavras positivas. E palavra positiva, gente, não é a palavra simplesmente aquela que tenta te incutir uma falsa esperança. É aquela que realmente lhe traz uma coisa fundamental que nós trabalhamos na semana passada, que é paz espiritual. A paz espiritual, ela é cultivada com o desenvolvimento de uma fé luminosa. A paz espiritual, ela vem no desenvolvimento de um pensamento que constrói em você bases sólidas de percepção do seu pertencimento. Olha como é que isso é profunda. A base espiritual é a construção da convicção de quem realmente você é e qual o papel que você ocupa na espiritualidade. Na sociedade, nós ocupamos vários papéis. E essa ocupação de papéis, ela é importante, mas ela não é a única fonte de tranquilidade. Porque as pessoas acham que se eu for importante, eu vou ser uma pessoa que tenho paz. E não é isso. Às vezes a importância te traz mais trabalho.
Então, compreender a sua importância e o seu local na espiritualidade te faz compreender e reflete de forma positiva a sua posição social e as suas condições individuais para viver uma vida manifestando o que você tem de melhor. E para continuar exatamente o entendimento dessa postura, dessa percepção do quanto que a espiritualidade é fundamental, é que hoje nós vamos abordar esse tema aqui. Deixa eu trazer o quadro. Tá bom aqui? É preciso acreditar. É fundamental acreditar. Não há como viver sem acreditar. E aí vem o primeiro ponto. Ok? Acreditar em quê? E aqui que acho que é um ponto muito legal que a Seichonoye traz, que é exatamente ela ensinar realmente no que acreditar. E nós vamos ter muitas coisas para falar. Então, lembrando, não é a minha intenção esgotar o tema acreditar, não é, até porque ele é um tema extremamente vasto e tem muitas linhas para nós abordarmos, então não é a intenção de nós esgotarmos nessa palestra, não é, mas nós abordarmos exatamente dando continuidade àquele viés, àquele ponto que nós conversávamos na semana passada sobre paz espiritual. Então, olha só, nós precisamos acreditar. Então aqui nós já começamos com um monte de coisas para falar. Mas antes de iniciarmos, trazer o nosso livro da nossa bibliografia de hoje, que é a Cartilha da Vida, volume 2. Esse livro aqui ele é muito especial e eu normalmente passo eles de orientação pessoal. Quando as pessoas vêm conversar comigo, elas precisam aprofundar, às vezes, no ensinamento da Seichonoye. Por quê? O livro Cartilha da Vida, volume 1 e volume 2, eles são um resumo feito pelo próprio professor Masaharu Taniguchi da coleção A Verdade da Vida. Então, eles trazem de forma resumida boa parte dos conceitos profundos que a coleção A Verdade da Vida traz. Então, é muito legal, é muito importante, uma leitura bem profunda, bem profunda. Lembrando que não é toda a coleção A Verdade da Vida que está nesses volumes, porque você não tem nem condição, porque são 40 volumes a coleção A Verdade da Vida. Mas aqui traz exatamente os pontos principais, trazem coisas assim muito importantes. Então é um livro de fácil leitura, né? Ou pelo menos de leitura mais rápida, que tem elementos muito importantes. E aqui nós estamos trabalhando no volume 2 e eu vou trabalhar a página 101. Lembrando que o meu livro é a 16ª impressão. Então, recomendo muito a Cartilha da Vida. Então, vamos lá. O ponto que nós precisamos começar a trabalhar é o seguinte. Quando nós falamos em acreditar, há uma confusão no que é acreditar. E as pessoas não conseguem entender e acabam se confundindo. Hoje em dia, todo mundo fala, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E a gente fala, beleza, eu tenho que acreditar. Aí vem a pergunta básica, acreditar em quê? O que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar em alguma coisa, mas em quê? E a pessoa vai falar assim, não, você tem que acreditar que você é capaz. Show, eu vou acreditar que eu sou capaz. Tá, como é que eu vou acreditar que eu sou capaz se eu nunca fiz nada de valor? Como é que você fala para uma pessoa, acredite, se ela nunca desenvolveu algo do qual ela tenha orgulho? Algumas pessoas vão se sentir chocadas ao ouvirem isso. Como alguém pode falar que nunca fez nada de orgulho? É comum, mais comum do que nós imaginamos. Porque no nosso desenvolvimento, raríssimas são as pessoas que são muito boas em alguma coisa. A grande maioria das pessoas é comum. É comum. E quando você vai dentro do comum se enxergar, você se enxerga positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, olha só, como é que a gente tem uma ideia de sempre jogar aos extremos. Existem aquelas pessoas que são bem apessoadas, existem aquelas pessoas que são mais zoadas, existem as pessoas que estão no meio termo. As que estão no meio termo, normalmente se enxergam como?
zoadas. Zoadas. A pessoa fala, não, eu sou meio avacalhado mesmo. Por quê? Se ela se enxergar como bem apessoada, as pessoas vão falar assim, está se achando, está se achando. Então a gente tem uma tendência a nos jogar nos polos. Ou é muito, ou é pouco. E você não consegue se enxergar no meio do caminho. Então muitas pessoas acabam criando diversos complexos de inferioridade, diversos bloqueios, não são porque elas não têm condição, é porque elas se colocam ou elas acreditam que elas são inferiores ao que estão manifestados. Da mesma maneira que existem pessoas que acreditam que são supervalorizadas. Elas não desenvolvem um trabalho, mas se acham as detentoras de toda a condição. Então, o que acontece? Você tem um problema no acreditar. Ok, eu preciso acreditar, mas acreditar em quê? E aí você tem 1 milhão de coisas que você pode acreditar. Hoje em dia vivemos na era da fluidez do conhecimento. Você pode acreditar no que você quiser. Pode ser até anticientífico, mas se o teu coração falar que é, você vai falar que nem a ciência pode provar, ou você pode falar isso é questão da minha fé, ou você pode criar alguma doutrina e falar que essa doutrina é certa porque lhe deu na telha. Então, tem doutrina para todo lugar hoje em dia. Antigamente, eu lembro que essas conversas assim, muito assim, viajante, era coisa restrita a boteco. Você chegava no boteco, encontrava 3 amigos, tomavam uma cerveja, aí começava a sair as doideiras, ideias para todo lado. Hoje em dia não, hoje em dia elas são divulgadas, você tem canais, você tem pessoas que botam roupas bonitas e vêm falar das coisas mais viajantes do mundo. E assim, ok, cada um pode falar o que quiser. Só que dificulta ainda o trabalho no que acreditar. Porque hoje em dia você tem para acreditar em todos os lugares. Então o que acontece? Quando nós falamos em você precisa acreditar, a primeira coisa é o seguinte, nós precisamos delimitar realmente o que é o acreditar. O primeiro ponto que nós precisamos compreender é que é o seguinte, você vai exercitar o acreditar para quê? Para quê? Você pode acreditar no que você quiser, o que você quiser. Tem gente que acredita aí que se você fizer determinada forma, sempre você vai ter um resultado positivo. Beleza, pode acreditar. Tem gente que acredita que tinha uma preletora da Seitoné que ela contava, que era muito engraçado, que a mãe dela, todo problema de saúde, a mãe dela curava com chá de esterco de vaca. E ela falava assim, mãe, isso é nojento. Mas a mãe dela tinha tanta fé que a mãe dela tomava chá de esterco de vaca. É grama batida, é grama processada. Mas olha só, era a fé dela. Então você tem gente que pode acreditar no que quiser. O ponto é, essa sua fé vai te levar, ou essa sua crença vai te levar para onde? Primeiro aspecto. Então a gente tem que verificar o seguinte, se esse nosso acreditar ele é produtivo ou improdutivo. Vamos lá, ele tem que ser produtivo ou improdutivo. Aqui é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Por quê? Toda crença, toda ideologia, todo pensamento que te leva à improdução, ele acaba sendo um pensamento, uma crença negativa. Negativa em qual aspecto? Ele não te faz uma pessoa produtiva. E produtiva aqui, gente, não é uma pessoa que faz coisas de produtivo no sentido de trabalho, de labor, eu produzo, eu construo. Não é isso. Produtivo como sinônimo de positivo. Que te traga melhora, que te traga crescimento, que te traga desenvolvimento, que te traga aperfeiçoamento. Então, o seu acreditar ele tem que estar voltado a algo nisso. Por quê? Porque senão isso vai te causar mal, isso vai te causar, vai frear a manifestação daquilo que você tem de melhor. Segundo aspecto que você precisa, e nós vamos desenvolver esses aspectos um pouco melhores. Você precisa acreditar em algo que seja perene ou
que a gente poderia dizer algo durável. Durável, algo que seja exatamente aquilo que pode se perpetuar. Nós inconscientemente buscamos aquilo que é eterno. E por que a gente busca o que é eterno? Porque algo dentro de nós clama que nós manifestamos ou que nós consigamos ter aquilo que é eterno. Então a gente gosta de marcar a vida das pessoas. A gente gosta de sentir que fizemos alguma coisa que vai mudar. E por que isso? É uma maneira que nós temos de deixar a nossa marca na eternidade. Então, constituir família, sermos famosos, escrevermos alguma coisa que faça história. Então, todos esses são desejos que nós carregamos de ter alguma coisa que seja perene, que seja durável, que seja, que possa expressar a nossa totalidade, a nossa vida e que se perpetue, que continue. E também nós queremos que seja algo verdadeiro. E verdadeiro aqui, eu posso colocar junto com faça sentido, que tenha razão. Isso aqui, gente, é só para a gente começar a delinear a importância do que é acreditar. Porque quando a gente fala em acreditar, fica vago. Quando a gente começa a delinear, você começa, pera lá. Então, realmente, eu preciso acreditar. Primeiro, por que eu preciso acreditar? Segundo, no que eu vou acreditar? E aqui a gente vem. Eu preciso ter uma crença que ela seja positiva, durável e que ela faça sentido. Por quê? Se nós não tivermos isso, nós não teremos uma coisa que é fundamental para que qualquer desejo ele se torne capaz de ser realizado. Você não vai ter uma coisa fundamental se você não tiver esses elementos. Você não vai ter motivação. A motivação é a sensação ou é o combustível que você utiliza para manter aceso a chama daquilo que lhe move para o desejo. E o que lhe move para o desejo? É a consciência disso daqui. Então, olha que interessante. Então, eu quero ter um desejo, esse desejo ele precisa ser algo positivo, ele tem que ser algo durável ou algo que permaneça por o tempo necessário e ele tem que ser baseado em algo que faça razão, que tenha sentido, que seja verdadeiro, que dê os motivos para a gente se esforçar, que dê os motivos para que a gente possa fazer. Então, isso aqui é só para a gente começar a entender o porquê que acreditar em coisas erradas, ou acreditar em coisas erradas, quando eu digo assim, acreditar em coisas improdutivas, a palavra seria mais adequada, seria essa, acreditar em coisas improdutivas, ela não te leva a progresso, ela não te leva a construir o que realmente é verdadeiro. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem de amor. Amor é alguma coisa maravilhosa. Só que, quando o amor ele não é produtivo, ele se torna algo que não é verdadeiro. E aqui vem, por exemplo, a questão da intolerância. Quando eu falo de amor e ao mesmo tempo eu prego a intolerância, esses não estão batendo. Então, por mais que o meu desejo seja manifestar o amor, dentro da intolerância, você não vai ter nada que construa que seja durável, porque dentro da intolerância você não encontra a verdade, nem a razão de ser. Porque simplesmente eu trago algo que abarca e ao mesmo tempo eu segrego. Então, aquilo que abraça, que acolhe, eu coloco com aquilo que separa, aquilo que divide. Isso é só um dos exemplos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia é difícil você falar alguma coisa sem que as pessoas não consigam parar para ouvir o que você está falando. Todo mundo tem um desejo de falar, mas hoje em dia ninguém está com desejo de escutar. Ninguém quer escutar. Então eu quero falar e o que eu estou falando é certeza absoluta. Estou certo e ninguém mais está certo. E isso vai gerando, gente, a incapacidade de ouvir. Então o desejo de falar, ele tem que vir acompanhado com o desejo de ouvir. Então entender isso é fundamental. As coisas, elas têm os seus respectivos recipientes. Não adianta você querer pegar suco e tentar colocar num prato raso.
O suco ele tem que vir na jarra. O nome disso é adequação. A adequação ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade de desejo. Porque se o seu desejo não vier adequado, você não realiza. Olha que interessante. Eu quero acreditar, eu tenho um desejo, eu quero acreditar que eu vou ser uma pessoa que vou prosperar. Ok, bom desejo. Eu preciso acreditar que eu quero acreditar. Aí eu venho com um pensamento produtivo. Os pensamentos que eu tenho no sentido de prosperar, eles são produtivos ou improdutivos? É o primeiro ponto que a gente precisa analisar. São quais os pensamentos que nós estamos carregando. Segundo, o que nós estamos fazendo no sentido de manifestar isso é algo durável ou fogo de palha? Terceiro, o que nós estamos fazendo é algo verdadeiro ou é algo passageiro? Olha como é que a gente começa a trabalhar o acreditar de uma maneira bem mais importante, vinculada exatamente à ideia do desejar. Se a gente não acredita realmente no que estamos fazendo, nós não temos motivação. E mais, a fé ou acreditar, eu uso fé aqui como sinônimo de acreditar, gente, não na ideia só da religiosidade. O acreditar, ele precisa estar focado em algo bem mais interior. Então, vou apagar essa parte aqui, deixa eu trabalhar aqui a questão do interior, gente. Olha que interessante. Eu perguntava para vocês, a pessoa que é mediana, ou a pessoa que não acredita, ou nunca fez nada de valor, e isso, volto a repetir, não é alguma coisa tão extraordinária, é muito comum nós encontrarmos pessoas que não acreditam. Você fala assim para ela, você precisa acreditar. Ela vai perguntar, acreditar em quê? Vamos lá. Se você acreditar que você tem 10 reais, quanto é que você pode gastar? 10 reais. É lógico, gente, é tão simples esse exemplo que a gente fala, só posso gastar isso. Mas olha como é que ele é real. Estava eu no shopping center, eu era moleque, devia ter aí meus 13, 14 anos, estava num shopping center e eu estava olhando a sorveteria e desejando sorvete. Só que eu não tinha nenhum dinheiro. Eu estava lá desejando, puxa, eu queria, fiquei lá sonhando com sorvete, fui embora do shopping triste porque não pude tomar o sorvete. Quando eu cheguei em casa, fui guardar a calça jeans, quando eu pendurei a calça jeans, o que aconteceu do bolso? Caiu exatamente o valor que era necessário para eu tomar um sorvete. Ou seja, havia provisão, mas eu não havia achado a provisão. Então, naquele momento, eu acreditava que eu não tinha. Eu estava correto em minhas convicções? Estava. Eu procurei os bolsos e não achei. Então, eu acreditava que eu não tinha. Eu estava certo nas minhas convicções? Estava. Eram verdadeiras as minhas convicções? Não. E aqui é um ponto essencial. Eu estava certo nas minhas convicções, mas as minhas convicções elas não refletiam a realidade. Então, primeiro ponto, nossas convicções não são necessariamente a realidade. Não necessariamente são. Então, muitas das vezes, nossas convicções, elas estão dissociadas da realidade. Nós não temos ideia do que realmente é realidade. E aqui vem um outro trabalho a ser feito. Realidade, as pessoas não compreendem espiritualmente o que é a realidade. Quando nós falamos realidade, realidade tem várias percepções. Da mesma maneira que a palavra luz, a palavra espírito, a palavra despertar. Tem inúmeras concepções dentro da filosofia e da religiosidade. Porque é uma palavra utilizada para abranger inúmeras situações
não materiais. Então é complexo, gente, não tem. A nossa língua não é feita para descrever o que é imaterial, ela é feita para descrever materialidade. Tanto que nós temos os substantivos que indicam as coisas, os adjetivos que dão qualidade às coisas e os verbos que exprimem ação, movimento, né, ação, tempo e estado. Você não tem uma classe para falar assim, ó, isso aqui está direcionado às coisas que não são materiais. Então, a gente quando fala, a gente utiliza palavras de um mundo material para tentar descrever algo que é imaterial. E fica complicado. Então, algumas palavras são extremamente reutilizadas. Então, nós temos a palavra espírito. Espírito significa um monte de coisa, desde algo elevado à assombração. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, sentir a presença do espírito, você vai falar assim, nossa, coisa boa. Agora, se a pessoa falar, estava em casa e viu um espírito, você arrepia todo. Você, ai, meu Deus do céu, está vendo fantasma. Então, as palavras, elas são utilizadas para definir situações completamente diferentes. E uma delas é a realidade. Quando nós falamos realidade, as pessoas podem entender realidade como o que vê ou toca, como o que é material. Isso aqui a gente utiliza no trabalho, gente. A gente utiliza no trabalho. Quando você pede, por exemplo, num processo que seja comprovada a materialidade, o que você está pedindo? Eu quero saber qual foi a alteração no mundo dos fatos que gerou essa situação. Então eu preciso, num acidente de carro, qual é a materialidade? O carro amassado. Eu preciso de um carro que tenha sofrido um acidente para que eu tenha um acidente de trânsito. Isso é a materialidade da situação, aquilo que alterou no mundo das formas. Então eu posso falar que dentro da materialidade, a realidade é aquilo que nós percebemos. A realidade também pode ser uma crença. Uma crença. Eu acredito que isso acontece por causa daquilo. Se torna uma realidade para você. Já viram que temos muitas pessoas que têm o hábito de falar no mês tal, eu sempre adoeço. Por quê? Gerou uma constante na mente dela e ela associa a todo o efeito que ela tem, seja uma gripe ou mesmo uma doença do estômago, a uma determinada época do ano. Então começa o frio, as pessoas começam a adoecer e elas associam. Adoeci por causa do frio. Essa crença se torna uma realidade para aquela pessoa. Se torna. As convicções interiores da pessoa. Eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho pânico. Isso tudo são crenças. Quando a gente entra em determinados gatilhos mentais de manifestação, se torna uma realidade da pessoa. Se torna um problema para a pessoa. Então nós temos a questão material, nós temos a questão da crença, nós temos a questão científica. O que é científico é realidade. O que não é científico é irrealidade. Isso, gente, é correto até certo ponto. Porque qual é o problema? Não é você falar que o que é ciência está certo e o que não é ciência está errado. É você não entender o que é ciência. Ciência é aquilo que ciência seria a parte do conhecimento humano utilizado para estudar aquilo que nós podemos enxergar, ver, medir, concluir. É aquilo que nós conseguimos enxergar. Aquilo que nós não enxergamos não quer dizer que não exista, quer dizer que não pode ser cientificamente comprovado. E muitas coisas hoje em dia pegam e simplesmente falam que é ciência. Então, hoje em dia, a gente tem muita gente fazendo pseudociência falando que é ciência. E aqui eu não estou entrando em teoria, nada, não. É simplesmente falando. Nós não temos dados, e aqui vem um problema que muitas vezes não é nem do cientista. O cara publica uma teoria, quem pega essa teoria e tenta jogar para o grande público, joga de uma maneira chamativa. Então, olha só. Asteroide vai passar perto da Terra. Aí o pessoal coloca assim na reportagem, o asteroide vai passar
colado na Terra, com perigo de bater na Terra. Aí você, meu Deus do céu, você abre a reportagem. O asteroide está passando a 650 mil quilômetros da Terra. Aí você fala, nossa, do lado, chega até pitou o para-choque, de tão próximo que passou. Porque, em termos astronômicos, 650 mil quilômetros é nada. Mas os nossos termos de cabeça que está pensando na trombada do asteroide, é muito. Perto para a gente é 10 quilômetros. Passou fininho, deu para ver no céu. Isso é próximo. Agora, se colocar assim, asteroide vai passar 650 mil quilômetros, alguém vai se interessar? Só astrônomo. Por quê? Você vai olhar, nossa, 650 mil, não quero. Então, como é que eu chamo isso? Eu trago e falo assim, ó, isso aqui é próximo, vai passar na porta da casa, temos chance de ser atingidos. Por quê? Para trazer o choque. Eu estava lendo uma reportagem falando assim, ó, asteroide que vai colidir com a Terra, muda a rota. Aí eu fui abrir a reportagem. A chance do asteroide colidir com a Terra era de 2%. Aí ele subiu para 2,2%. E a matéria já trazia falando que ia colidir. Então a chance era 98% ele passar reto. Mas é por quê? Para chamar a atenção. Só que as pessoas pegam essas matérias e chamam isso de... Não, os cientistas estão falando. Aí você pergunta, quem? Aonde? E as pessoas não sabem. Mas porque apareceu alguém que falou que é cientista, então já está certo. Olha o bombardeio que nós estamos vivendo hoje de problemas relacionados aos alimentos. Chega um cara e fala, sou médico, e eu falo, se você comer isso, você vai acabar com o seu organismo. As pessoas automaticamente já falam que é ciência. É isso que eu estou falando. A pessoa pega a opinião de um e simplesmente fala que é ciência. Ciência tem progresso. Mas ao mesmo tempo você tem camaradas, você tem pessoas que pegam o que todo mundo constata e fala exatamente o contrário. Aí é complicado. Então o problema é o seguinte, quando você tem a realidade baseada na ciência, você tem um problema seríssimo, seríssimo. Aprendi, quando eu fui entrar na faculdade, que direito é uma ciência humana, porque o direito é uma ciência que ninguém tem certeza de nada, nada, porque você tem a teoria A, a teoria B e a teoria eclética, que pega A e B e junta. Então, você tem teoria para todo lado no direito. Por quê? É uma ciência construída na praticidade, na vivência em sociedade, no estabelecimento de regras, seu cumprimento e um monte de outras coisas. Então, ela acaba sendo uma ciência extremamente volátil. E me ensinaram que medicina era uma ciência exata, porque a medicina não tinha erro. E quando você vai estudar a fundo, você entende que a medicina é tão humanas quanto o direito. Não pelo formulamento das questões, por exemplo, das questões físicas, das questões químicas, não. Mas porque o ser humano, ele é absolutamente variado. Então, quando você tem como objeto o ser humano, você não tem como ter certeza. Basta você pegar a bula do remédio. Você pega a bula do remédio e fala assim, o que o remédio pode dar? Tudo. Porque alguém em algum lugar tomou aquele remédio e sentiu A. Outra pessoa em algum outro lugar tomou aquele remédio e sentiu B. Outra pessoa num outro lugar sentiu C. Aí você coloca tudo na bula. Por isso que quando você abre a bula, o negócio começa a parecer um jornal de tão grande. Porque tem lá as recomendações, tudo aquilo. Porque eles vão pegando tudo o que já aconteceu. Isso tudo é só para mostrar, gente, que o que é científico é ok. Não temos nada contra o que é científico. É simplesmente tomar cuidado que as pessoas hoje em dia chamam de científico, que não é ciência. É muito complicado. Pegam experimentos iniciais e já falam que é um fato. Pegam as coisas e já vão trazendo como se fosse fato consumado. E não o é. Não é. Então o que acontece? Se você encarar a realidade como essas características, a sua realidade vai ser diferente. Vamos pegar uma realidade material. Você pode pegar questões físicas, questões suas, neurológicas, para justificar todos os porquês você não vai acreditar. Mas por quê? Porque a sua realidade, ou a consciência, as suas convicções, estão baseadas numa realidade que não é a realidade
da espiritualidade. Como é que nós diferenciamos o que é a realidade da espiritualidade? Nós costumamos colocar a realidade com um R maiúsculo. Por que nós utilizamos isso? Para demonstrar que essa realidade, ela não é material, ela é imaterial. Então, ou seja, existe uma realidade que ela está fora dos sentidos. Mas como não temos uma palavra para falar isso, nós chamamos de realidade. O que é realidade? Aquilo que atende aqueles 3 primeiros pontos do início da palestra. É algo que é extremamente positivo e produtivo, é algo que tem a razão de ser, algo verdadeiro e algo que tem realmente durabilidade, porque é eterno. Então, olha só por que a realidade, quando se baseia nesses 3, ela promove o crescimento. Qual é a realidade que a Seichoné fala que é a existência? É a única coisa que é imortal. O que morre, gente, não é a realidade, porque é passageiro. O que é imortal é o que é a realidade, porque não depende da forma, não depende de mudar ou não mudar, ele continua sempre. O que é imortal? Para que seja imortal, ele precisa que seja perfeito, porque se ele for imperfeito, ele não consegue ter a imortalidade, né? Então, para ser imortal tem que ser perfeito. Para ser perfeito e imortal, só tem uma condição, ele ser absoluto. Então, filosoficamente, só pode ser realidade o que é perfeito, imortal e absoluto. E o que é perfeito, imortal e absoluto, na Seichoné nós chamamos de vida. A vida, ela não tem tempo. A vida é atemporal, porque ela é perfeita, ela é imortal e ela é exatamente onisciente, porque ela está em todos os lugares. Ela é onipresente, onisciente, ela tem a consciência total. Isso é a vida. Então, na Seichoné nós falamos que a realidade, ela é vida. E o que não é realidade, na Seichoné nós chamamos de fenômeno. Então, quando nós fazemos essa distinção, nós começamos a compreender, então, pera lá. O foco do nosso acreditar, ele não pode ser em algo que não tem consistência. Porque se ele for em algo que não tem consistência, se esse algo mudar, a nossa crença também muda. Por que hoje em dia a crença das pessoas está tão volátil, tão fraca, tão desprovida de solidez? Porque nós estamos acreditando em algo que muda o tempo todo. Fica difícil. O que muda o tempo inteiro não nos dá a certeza. É engraçado que nós buscamos seguridade, a gente busca segurança às vezes no caos. E por que a gente busca segurança no caos? Porque a gente busca o que é imortal dentro daquilo que é mortal. Não vamos encontrar. Então, quando a gente bota a nossa crença, o nosso acreditar no que é real, a gente coloca em bases verdadeiramente construtivas, verdadeiramente positivas, verdadeiramente eternas e verdadeiramente com razão. Então, isso tudo é só para explicar filosoficamente o que nós falamos tranquilamente num linguajar religioso assim. Nós precisamos acreditar em Deus. Olha que interessante. Quando você fala acreditar em Deus, as pessoas vão falar assim, não, eu não vou acreditar naquele ente, naquele senhorzinho de barba que fica em cima de uma nuvem, julgando, falando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Só de você filosofar sobre realidade, você já começa a compreender que essa visão de Deus não é a visão da totalidade. Porque Deus, ele é total porque ele é real. E o que é real? Aquilo que é eterno, aquilo que está na sua amplitude da existência, ou seja, aquilo que é consciente, universal, não tem forma, é perfeito e é eterno. Então a realidade está voltada a Deus. Quando você para pensar nessa realidade, você fala, então pera lá,
Aquilo que não está nessa realidade tende a ser o irreal, é o fenômeno, é a ilusão. Então, quando a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, dependendo do que for a descrição de Deus, realmente, ela não tem como acreditar, porque esse Deus não carrega a realidade dentro de si, a realidade com R maiúsculo. Por isso que quando a gente vai ler na Sutra Sagrada, a realidade vem com R maiúsculo, porque é da realidade espiritual, que é da vida. Quando a gente compreende a vida, a gente fala, caramba, então é aqui que tem que ser o acreditar. É aqui na vida que nós temos que acreditar. Nas Sutras Sagradas, no livreto da Seitonei que tem as Sutras Sagradas, nós temos 4 Sutras Sagradas. Antes de cada Sutra Sagrada tem uma revelação divina. E numa das revelações divinas que vem antes das palavras do anjo, consta assim, se você acredita em Deus quando está com saúde e descrê dele quando alguém da família adoece, você está acreditando na matéria e não em Deus. Então, olha só, eu acredito em Deus, porque Deus vai curar o meu parente, Deus vai curar a minha doença, Deus vai curar, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me dar aquilo. Se a coisa não acontecer, o que acontece com a sua crença? Ela se desmorona. Mas o meu parente morreu. Gente, todo mundo vai morrer. A sua capacidade de orar a Deus não vai mudar o destino ou o caminhar das pessoas. Então, quando nós fazemos a oração pelo que é real, a gente se desapega das nossas amarras materiais. Eu vou rezar para ser rico. Se você está rezando para ser rico, você não entendeu quem você é. Porque se você reza para ser rico, você acredita que você é pobre. E a pobreza está onde, gente? No fenômeno. A riqueza está onde? Na realidade. Pensemos, Deus é absoluto. Por ser absoluto, é rico ou pobre? Dúvida, gente? Dúvida? Rico. Mas o que as pessoas esperam muitas vezes é ouvir riqueza material. Deus tem bilhões de dólares. Não existe dinheiro na realidade. Dinheiro é uma maneira de você mensurar o fenômeno. Não é a realidade. A realidade é a capacidade de você manifestar o que for preciso. Isso é riqueza filosoficamente espiritual. Então, a pessoa que sabe que ela tem acesso a essa riqueza, ela percebe que ela é rica, não porque ela tem fatias de fenômeno, mas porque ela consegue acessar a vida. Olha a diferença. Olha a diferença. E por que isso é tão fundamental? Porque quando você coloca suas convicções na realidade, aí sim você começa a acreditar verdadeiramente. E olha que legal o que o professor Masaharu Taniguchi fala. E aqui que vem um ponto muito, muito importante. Que é aqui que a gente muda em relação a muita coisa que as pessoas falam por aí. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. O ser humano, o homem, o ser humano, não se torna aquilo que gostaria de ser. Todos nós gostaríamos de ser um monte de coisa. Todos nós temos vários sonhos. Nossa, eu gostaria de ser famoso, eu gostaria de ser legal, eu gostaria de fazer um monte de coisa. O homem não se torna aquilo que gostaria de ser, mas sim aquilo que ele acredita ser. Você se torna aquilo que você acredita, não aquilo que você almeja. Almejar e acreditar são duas coisas bem diferentes. O homem nem sempre consegue realizar aquilo que gostaria de realizar, mas infalivelmente consegue realizar aquilo que ele acredita conseguir realizar. Olha que interessante, a gente não consegue realizar aquilo que nós gostaríamos, nem sempre. A gente realiza aquilo que nós acreditamos. Então vem, por que é preciso acreditar? É preciso acreditar porque você só consegue mudar se você acreditar. Porque a crença é que vai te fazer mover para concretizar aquilo. Olha que interessante. As pessoas chegavam para pegar orientação pessoal com o professor Masaharu Taniguchi. Teve uma vez um senhor que foi pegar orientação com ele e falou assim, professor, eu estou com uma dívida absurda, estou com uma dívida muito grande.
e eu não sei o que fazer. O professor Masaharu Taniguchi olhou para ele e falou assim, ué, pague. Aí a pessoa falou assim, não, você não me entendeu, professor. Eu não tenho dinheiro. Aí o professor olhou no fundo dos olhos daquela pessoa e falou assim, pague. E ponto. E terminou ali a conversa. E japonês é direto. E acabou ali a conversa. E a pessoa ficou assim, mas eu não entendi, eu fui pegar uma orientação e ele falou que eu tenho que pagar, mas como eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? O professor Masaharu Taniguchi não estava falando daqui. Porque se ele fosse falar daqui, ele ia perguntar para ele, quanto é que é a dívida? A dívida é, sei lá, 500 mil. Você tem quanto em banco? Eu tenho 100. Então não dá para pagar. Assim seria a conversa se estivéssemos falando daqui. O professor Masaharu Taniguchi não estava falando daqui, ele estava falando daqui. Na realidade, existe alguma coisa que não tem solução? Não. Tudo tem solução. Vai depender da convicção que você tem de manifestar aquilo que você acredita. Olha como é que é importante acreditar. Como é que eu falo para uma pessoa que acredita que não é nada que ela é capaz? Se eu mostrar para ela quem ela realmente é. Se eu mostrar para essa pessoa o que ela realmente é. E como é que eu mostro para a pessoa o que ela realmente é? Quando eu mostro a realidade da vida. O que está no nosso interior não é um aglomerado de células. O que determina a nossa vida não são simplesmente predisposições fenomênicas. O que vai dizer se nós somos ou não somos capazes não são única e exclusivamente as oportunidades. É a capacidade que nós temos de gerar dentro de nós a convicção do que nós realmente somos. E isso é interessante que mexeu comigo, gente. Mexeu muito comigo. Porque quando eu quis caminhar no mundo do direito, ninguém da minha família estava nessa área. Eu não tenho aquela família tradicional. Não. Eu decidi encarar sozinho, não sabia nada e comecei do zero, andando. E eu falei, não, vou projetar e vou fazer na minha vida. E por várias vezes eu sonhava, eu desejava, mas eu não acreditava. E esse não acreditar me levou a inúmeros fracassos, que foram fundamentais na minha vida. Por quê? Foi dentro desses fracassos que eu fui entendendo a necessidade que eu precisava em acreditar do que realmente eu era capaz. E na construção interior é que a gente manifesta a capacidade de seguir. E é aqui que vem um ponto muito interessante. Preletor, eu tenho uma convicção, minha convicção mudou, eu agora acredito. Acredita? Então faça. Então faça. Não, mas pera lá, como é que eu vou fazer? Se você não faz, é porque você ainda não acreditou. E é esse o ponto que afoga as pessoas hoje em dia. Porque as pessoas acreditam intelectualmente, mas não entenderam o que é viver de fato aquela sua crença. Preletor, eu acreditei que eu sou filho de Deus. Acreditou que é filho de Deus? Então tá. Está manifestando na vida? Ainda não. Acreditou? Não. Porque a convicção ela tem que virar ato prático. Prático. Então, olha só, se você for fazer alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar. Acreditar no quê? Naquilo que te move, na vida. A partir da vida você constrói aquilo que vai estar no seu caminho. Então, por exemplo, quero viver um grande amor na minha vida. Olha que interessante, olha como é que isso faz a diferença, gente. A gente não se toca muitas vezes nisso. Quero viver um grande amor na minha vida. Ok. Se a gente for para o mundo fenomênico, o mundo fenomênico hoje em dia está meio bagunçado, não está, gente? O negócio está meio complicado. A gente depende da sorte de encontrar alguém. Alguém que tome o mesmo remédio que a gente, não é? A gente precisa de alguém assim que seja um pouquinho perturbado, que nem a gente, para poder combinar. Não pode ser muito perturbado, não pode ser muito diferente, não. Então a gente fica dependendo do mundo fenomênico. Agora, se a gente criar a nossa convicção de viver um amor dentro da realidade que é a vida, independe de nada. Porque você vai viver o amor na sua intensidade total. Vivendo o amor na sua intensidade total, ele com certeza irá se manifestar. E como eu sei que eu vou viver o amor na intensidade total?
exatamente na capacidade e na postura que você tem. Preletor, eu quero viver um grande amor na minha vida. Perdoe teus pais. Não vou perdoar. Então você nunca vai entender o que é o amor. Se você não viver o amor na sua intensidade, você não consegue manifestar. Por isso que as pessoas que perdoam, por isso que as pessoas que amam, por isso que as pessoas que abençoam, elas passam por um outro patamar e colhem outros frutos. Por quê? Porque as convicções dela mudam de patamar. É impressionante isso daí. É impressionante. As pessoas ficam amarradas naquilo que não é a convicção, ou que não é a realidade, e só experienciam o que está aqui, e as suas convicções continuam a ser o que está aqui. E a pessoa não deslancha. Não deslancha. Gente, provisão é simplesmente você estar em contato com a vida. A vida se encarrega de fazer as coisas. E quando nós chegamos a esse nível de convicção, a gente começa a ter uma coisa que é fantástica, que conversamos na semana passada, que é paz espiritual. A paz espiritual é fonte da convicção na realidade. É a base da convicção na realidade. Relato fantástico que o professor Masaru Taniguchi conta. Um adepto da Seichonoye. Gente, o Japão entrou na Segunda Grande Guerra Mundial e vários adeptos da Seichonoye foram convocados à guerra. Tiveram muitos que partiram para o mundo espiritual e tiveram muitos que viveram momentos de vários relatos. E teve um senhor que ele foi preso e dentro da cadeia ele começou a fazer a meditação Shinsokan. Porque ele falou assim, ó, todo mundo da cadeia estava sendo executado. Todo mundo estava sendo executado, gente. Então, ele foi preso e estava lá na fila. Ele estava lá na ordem, lá aguardando ser executado. Então, todo mundo ia sendo executado. Ia sendo preso, ia sendo morto, estava chegando a hora dele. E ele começou a fazer a meditação Shinsokan. Fenomenicamente, ele não tinha saída. Ele não tinha saída. Não tinha o que fazer. Todos da prisão odiavam ele. Ele japonês preso num presídio chinês. Todos o odiavam. Todos tratando ele com hostilidade. E ele começou a fazer a meditação Shinsokan buscando a realidade. Ele pensou, já que a minha vida fenomênica vai se acabar, eu vou buscar a vida que transcende o fenômeno. E ele começou a focar na realidade da vida. Ele começou a fazer a meditação Shinsokan. E ele começou a acreditar na proteção da própria vida. E não só do corpo carnal dele. Ele começou a acreditar em algo que era superior à existência carnal, porque ele já estava se dando, já acabou a vida mesmo, acabou a brincadeira, então deixa eu me preparar para viver o que realmente é uma vida da espiritualidade. Como ele começou a buscar, a acreditar e as suas convicções começaram a se tornar realidade, olha só como é que ele começou a enxergar, gente. Olha que interessante. Se eu sou a vida de Deus, o próximo também é a vida de Deus. Olha que interessante. Eu sou a vida de Deus e o próximo também é a vida de Deus. Então a primeira coisa que ele parou de ter era hostilidade com os próprios guardas do presídio. Os guardas eram rudes com ele, ele não mais se voltava contra isso. Ele simplesmente começava a reverenciar a vida dentro dele e a vida que habitava no outro. As convicções dele se transformaram, porque ele deixou de ver o fenômeno como alguém é mal comigo e passou a ver a realidade que transcende o fenômeno, que é, mesmo a pessoa que me hostiliza, também é vida de Deus. A vida de Deus e a minha vida de Deus, elas se comunicam. E ele começou a se tornar uma pessoa extremamente em paz. E o que aconteceu? As pessoas começaram a refletir essa paz dele e pararam de ser hostis com ele. E começaram a ser mais tranquilas com ele, porque ele começou a ficar em paz. E aquela paz dele começou a reverberar dentro do presídio. E antes, aqueles que o hostilizavam, começaram a ter simpatia por ele. E um dos guardas, que falava japonês, começou a conversar com ele. E nessas conversas, eles começaram a trocar as histórias, né? E ele contou um pouco da vida dele. Esse guarda se comoveu e ele escreveu a carta para um amigo que tinha os contatos dentro do exército e no final ele acabou sendo solto e pôde voltar para o Japão em vida. Aí você olha e fala assim, nossa, mas foi um jogo de coincidências. Provisão. A vida de Deus, ela se encarrega
de fazer com que as coisas manifestem na hora certa. Já viu aquelas coisas que dão coincidência? Ó, deu maior coincidência isso daí. Olha, foi maior coincidência. Na verdade, isso nada mais é do que a vida se manifestando de forma natural. Aonde a vida se manifesta de forma natural, as coisas acontecem. Isso é a realidade. A ilusão é que faz com que a gente acredite que as coisas estão absolutamente em desordem. Elas estão diretamente relacionadas ao nosso pensamento. Por isso que quando a gente muda a convicção e a nossa vida começa a se tornar outra, a gente começa a manifestar uma nova postura. E a postura é diferenciada. Ela é diferente. Ela faz com que nós percebamos e tenhamos uma vida bem diferente em vários aspectos. Por isso que é importante acreditar no que é correto. Olha que interessante, ó, o professor Masaru Taniguchi, ele termina o parágrafo e fala assim, ó: para melhorar o destino, para se tornar uma pessoa ilustre, para ter saúde, para ter êxito na vida, o homem deve saber como utilizar a mente. E o que é utilizar a mente, gente? Acreditar. Acreditar é utilizar a mente, gente. Acreditar é utilizar a mente. Um dia eu estava lendo o livro A Humanidade Isenta de Pecado. Eu estava na 7ª leitura do livro. Eu já li esse livro 16 vezes. Aliás, estou indo para a 16ª leitura. Eu já li ele 15 vezes. É um livro muito importante que ele faz um trabalho de limpeza dentro de nós, exatamente para nós tirarmos ideias e convicções equivocadas. E eu, quando estava lendo despretensiosamente, de repente, veio à minha mente de maneira bem forte a seguinte ideia: quem você pensa que você é? Para você achar que você merece passar num concurso de juiz. Essa foi a ideia que veio dentro de mim. E quando eu ouvi, eu tomei um susto, porque eu acreditei que eu já achava que eu estava pronto, mas na verdade eu tinha um intenso desejo, eu não tinha a convicção ainda. O que aconteceu? Fui reprovado. Na hora que eu fui reprovado, balançou muito dentro de mim. Acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Bateu, por quê? Porque eu desejava, mas eu ainda não acreditava. E na hora que eu trabalhei o desejo para ele virar convicção, aí não tinha problema. Eu estava pronto para fazer o que era preciso. Quando eu falo para as pessoas, tem que estudar. Ai, preletor, mas eu não consigo. Não é que você não consegue. Você não acredita, porque se você acreditar, você consegue. Ah, preletor, eu quero emagrecer. Então, fecha a boca. Eu não consigo. Não é que você não consegue, você não acredita. Ah, eu quero viver em harmonia. Então, vive em harmonia. Eu não consigo. Não é que você não consegue, você não acredita. Porque se você acreditar, você passa a viver dessa forma. Você passa a manifestar o que você tem de melhor. Mas para isso você precisa acreditar. E eu volto à primeira pergunta. Acreditar em quê? Ora, se você cresceu ouvindo que você é imundo, que você não presta, que você é um ser nojento e que Deus, se tiver piedade, vai te aceitar, qual é a chance de você acreditar realmente numa melhora? Qual é a chance? Mínima. Agora, se você cresce ouvindo que dentro de você tem a vida e você precisa manifestar, a conversa é outra. A conversa é outra. Minha filhota chegou, dobrou a roupa lá, dobrou o dobrar e o embolar igualzinho. Aí ela botou em cima da cama. Falei, filha, tá péssimo. Ela falou assim, papai, é o melhor que eu posso. Não é não. Não é não. Papai, você está me pedindo o que é impossível. Eu falei assim, nada, filha. Dentro de você tem a vida de Deus. Você tem capacidade de dobrar muito melhor do que eu. Basta que você queira. E para você querer, você primeiro tem que acreditar. Simples, dobrar um pijama, coisa simplória, mas faz toda a diferença. Porque se crescer ouvindo, realmente você não consegue, você é uma pobre coitada. Vai crescer acreditando que é uma pobre coitada. Aí não vai usar corretamente a lei mental em seu favor. E aí não muda. Por isso que no mundo de vítimas, o crescimento é zero. Quando todo mundo é vítima de alguma coisa, você nunca vai melhorar, porque dentro do pensamento que te vitimiza, dentro do pensamento eu sou vítima da vida, você tira de você a grande possibilidade de você acreditar na realidade. E quem faz com que a crença na realidade se manifeste, adivinha quem é? É você.
Quanto maior a espiritualidade, maior a responsabilidade. Não precisa nem dizer que foi o tio do Homem-Aranha que falou isso. Quanto maior a espiritualidade, maior a responsabilidade. Por quê? Porque você tira os problemas de fora e você traz os problemas para dentro. Para dentro. Por que eu tinha dificuldade em ter relacionamentos? Não era porque a realidade era cruel comigo. Era porque exatamente o meu pensamento era ruim. Era ruim. Aí eu fico vendo aí, hoje em dia, criaram-se grupos de ataques. Grupos de homens atacando mulheres, grupos de mulheres atacando homens. Porque homem não vale nada, mulher tudo pensa e tal. E fica todo mundo se guerreando. Por quê? Porque está olhando aqui no fenômeno. Aí tem uns homens que falam, porque as mulheres não me amam, elas são interesseiras. Não, de repente as mulheres não te amam porque você não está manifestando o que você tem de melhor, meu amigo. E não é porque as mulheres não gostam, é porque você não está manifestando algo que seja atrativo. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, eu quero arrumar alguém que goste do jeito que eu sou. Eu perguntei para ele, você está disposto a melhorar? Não, tem que gostar do jeito que eu sou. Aí que está o teu problema. Não é todo mundo que gosta de comer jiló. A gente tem que entender que é o seguinte, o crescimento não é um bônus que você dá para as pessoas. O crescimento é a sua natureza. Você cresce por você e não pelos outros. Por isso que os casamentos, quando começam, muitas vezes o casamento já começa no declínio. Porque quando a pessoa casa, ela para de crescer. Não precisa mais crescer. Casei, cheguei no meu ápice. Agora você tem que me aguentar. E não é. É exatamente no casamento que a gente tem que engrenar o crescimento. Porque nós temos que viver a realidade. A realidade. Por isso que o professor Masaru Taniguchi só falava assim, pague a dívida. Ele não estava perguntando do fenômeno, ele estava falando da realidade. Na realidade, as ideias certas vêm no local certo, de forma certa e manifesta-se. Olha que interessante. Jovem fez meditação Shinsokan exatamente para acreditar na realidade. No mundo de Deus só existe o que é bem, só existe o que é maravilhoso e eu já estou empregado. Aí ele foi para a entrevista de emprego. Chegou no entrevistador, na hora que ele sentou, o entrevistador falou assim, olha, eu vou ser bem econômico com o senhor. De todos os currículos que eu tenho, o seu é o pior. Então eu não vou nem conversar com você, porque os outros candidatos têm currículos muito mais robustos. Então o senhor está dispensado. Não é isso que a gente quer ouvir. Mas a convicção tem que estar onde? No fenômeno ou na realidade? Na realidade. E ele lembrou, no mundo de Deus, tudo é maravilhoso, não tem problema. Ele virou para o entrevistador e falou assim, agradeço então pelo seu tempo, meu muito obrigado. Levantou e saiu. Na hora que ele saiu, ele viu um papel de bala no chão. O que ele fez? Ele abaixou, porque ele está convicto na realidade. E quando a gente vive a realidade, a gente aprende que as coisas têm o seu respectivo lugar. E eu faço as coisas não é pelos outros, é por mim. Porque se a pessoa tivesse saído num fenômeno, esse entrevistador foi grosseiro, né, velho? Eu vou na saída, eu vou chutar o lixo para derramar mais, eu vou cuspir na porta, sabe? Passar, cuspir assim na maçaneta para quando ele for botar a mão. É assim que as pessoas pensam. Mas esse não é o pensamento correto, isso não gera verdadeira convicção. Como ele estava convicto na realidade, na hora que ele foi sair, ele viu o papel de bala, ele pegou o papel de bala e jogou no cesto. Na hora que ele abriu a porta, o entrevistador, pera lá. Aí ele, o que foi? Por que você fez isso? Aí ele olhou, fiz o quê? Por que você pegou o papel no chão e colocou no lixo? Aí ele só virou e falou assim, porque esse é o correto a ser feito. Aí o entrevistador, volta, pode sentar aqui. Resultado, ele foi contratado. Porque o entrevistador falou, apesar de você não ter currículo, você tem uma postura que é a melhor. É a postura que nós precisamos, é a visão de todo. Conta-se que na entrevista para trabalhar no parque da Disney, nos parques da Disney, né, na indústria da Disney, eles fazem uma seleção, né, a pessoa fala que quer trabalhar, eles chamam para a entrevista. Fala que as pessoas entram no prédio, fica sentado numa sala 10, 15 minutos, de repente entra o entrevistador e fala assim, olha, as pessoas tais ficam, o restante está dispensado. E a pessoa vira e fala assim, mas espera lá, você nem falou comigo? Não, é porque a entrevista já começou tem um tempo. E você já não tem um perfil. Mas por quê? Na entrada do prédio tem um jardineiro lá cuidando das flores.
Quem passa e dá bom dia para ele, tem um perfil que vai trabalhar com a gente. Quem passa e não dá bom dia, não precisa nem entrar aqui, porque isso é uma questão que a gente não ensina. É básico. Então, ou seja, o pensamento de todo, ele permeia aquilo que constrói. Por isso que hoje em dia se valoriza tanto as pessoas que têm valores elevados. Não se sonha mais. Porque se você tiver sonho, você é tido como bobo. Ah, eu sonho em fazer o mundo melhor. Aham. Tá bom, filho, você vai sozinho. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão presas aqui. As famílias estão presas aqui. As famílias estão brigando aqui, gente. A gente senta na mesa, você quer acabar com a harmonia da família, você pergunta, vamos falar de política? As pessoas se odeiam pelo que é fenômeno e ninguém está aqui, gente, na realidade, de parar para observar que são espíritos que também estão aprendendo na caminhada da vida e a gente se esquece daquilo que realmente importa. A gente se esquece daquilo que realmente vale a pena. Ao invés de você acolher alguém, a gente parte a julgar a pessoa por coisas, às vezes, que não são nem um pouquinho importantes, que não fazem a menor diferença na nossa existência. Então, isso aqui é fundamental, gente. Nós precisamos acreditar, mas nós precisamos acreditar naquilo que é real. E o que é real? É a única coisa que é imortal. E o que é imortal? A perfeição da vida. A vida que habita no seu interior, gente, é a vida que habita no seu interior. É nela que a gente precisa focar. E é isso que a Seitonê nos ensina, a focar na vida. Por que a gente agradece? Porque nós temos vida. Por que nós somos alegres? Porque nós descobrimos que nós temos vida. Por que a gente se predispõe a melhorar todos os dias? Porque nós temos vida. Por mais dolorida que tenha sido a sua jornada, por pior que tenham sido os momentos que você tenha vivido, nunca se esqueça, você tem vida. Enquanto você tiver vida, você pode fazer diferente. E na hora que as suas convicções se tornarem diferentes, a sua manifestação também assim mudará. E foi assim que eu transformei a minha vida. As pessoas viram para mim e falam assim, nossa, você teve sorte na sua vida. Não foi sorte, foi exatamente a convicção de que a vida estava dentro de mim e naturalmente eu fui sendo guiado. Tem um relato que eu adoro, só para terminar que o meu tempo aqui já estourou, tem um relato que eu adoro, que foi o seguinte, eu tinha um dia para revisar uma matéria de direito civil. E direito civil é gigantesco a matéria. Para quem faz concurso nas áreas jurídicas, sabe o tanto que direito civil é grande. E eu tinha um livro de 350 páginas, que era o resumão do resumo do direito civil. E eu coloquei como proposta naquele dia, eu vou ler todo o livro, porque eu vou ter revisado tudo. Claro, são aquelas propostas assim, aquelas ideias assim absurdas, né? Você lê 350 páginas num dia, é muito, de um livro técnico denso, é muito complicado, né? Mas você traça aquelas metas. Aí o que eu fiz? Na hora que eu peguei o livro, eu falei assim, não, antes de pegar o livro, deixa eu fazer uma oração. E eu sentei e fui fazer a meditação Shinsokan e eu falei, Deus, vai ser feita a sua vontade. Deus sabe tudo, Deus sabe até direito tributário, gente. De tão fantástico que é o conhecimento de Deus. Então sabe tudo. Então eu pensei, cara, Deus está em mim, então com certeza eu vou ser guiado. E eu tirei aquela ansiedade dentro de mim, entreguei nas mãos de Deus e falei, vai ser feita a vontade dele. E me deu vontade de começar a ler o livro do início, nota do autor. Agradeço a minha família, eu descobri que o autor tinha filho, e ele mandava um beijo para a esposa, e agradeci o pessoal que ajudou ele a escrever, e eu lá lendo o livro, todo assim, sabe? E eu fui lendo o livro, resultado, no final do dia eu tinha chegado na página 24. O livro tinha 350. Aí eu terminei e falei assim, não, li o que precisava ter sido lido. Não tive preguiça, não corri das minhas responsabilidades, não corri do estudo, simplesmente eu falei assim, aconteceu o que tinha que acontecer. Relaxei. No dia da prova, a resposta da questão que fez a diferença no meu concurso, que foi exatamente o divisor de águas entre aprovado e reprovados, estava na página 17. Eu não precisava ler as 350 páginas, eu só precisava ler o que estava na prova. Eu levando a minha esposa para a prova da OAB, minha esposa falou assim, amor, faz uma revisão de 15 minutos de direito empresarial. Falei, não sei nem por onde começa. Talvez falar que vê direito empresarial que estuda as empresas, talvez. Talvez seja um pouquinho do resumo. Mas eu falei assim, amor, eu vou falar o que veio no meu coração. E eu falei a questão para ela, que caiu na prova.
Aí fala assim, você tem premonição. Não, gente. A verdadeira provisão não é você ter bens materiais. A verdadeira provisão é você estar ligado à vida. Está ligado à vida. Tinha um senhor que estava sofrendo muito com dores nas juntas. Muito, muito, muito. Aí ele fez a meditação Shinsokan e falou, Deus, no mundo de Deus não existe dor, não existe nada disso. Aí ele entrou em paz e foi acreditando que ele estava orientado por Deus. Aí ele foi cansar. Você sabe que no Japão você tira o sapato para entrar dentro de casa e calça o sapato. E quando ele foi calçar o sapato, tinham 2 abelhas dentro do sapato e picaram o pé dele. E na hora que ele tirou, ele falou assim, caramba, eu fiz oração. Na hora que eu termino a oração, o que eu ganho de presente? 2 picadas. O que ele fez? Muito obrigado. Se isso aconteceu, tem um porquê de acontecer. Olha a convicção mudando, acreditando naquilo que é real. Sabe o que aconteceu, gente? Ele ficou curado das dores do corpo. Veneno da abelha tem uma substância que ajuda a curar, inclusive é utilizado em remédios para artrose e para doenças. Ele naturalmente recebeu a dose certa do que ele precisava para se curar das dores, de forma natural. Então é interessante ver como é que as coisas elas começam a acontecer quando a gente está acreditando na convicção certa. Se você acredita que você é filho de Deus, então comece a viver como filho de Deus. Comece a fazer aquilo que é preciso. Comece a libertar a sua mente daquilo que é desnecessário para focar naquilo que é necessário. E você vai ver o quanto que a sua vida vai se transformar. É preciso acreditar. Acreditar no que é correto, acreditar no que é verdadeiro, acreditar no que é eterno, acreditar no que é luminoso. Quando nós acreditamos na vida, a gente começa a parar de temer o que não é real, o que não é condizente, o que não sintoniza com o que não é verdadeiramente a vida. Quando nós acreditamos no que é vida, nós começamos a viver o que é vivo. Vamos então fazer a nossa meditação Shinsokan, gente, para que a gente possa cada vez mais sintonizar com a vida de Deus. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante, porque ela gera as convicções naquilo que é real. Por isso que a meditação ela é fundamental. Vamos nós então praticar a nossa meditação Shinsokan, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, ombros relaxados, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante feliz, olhos cerrados, respiração vagarosa e profunda. Nós vamos agora visualizar a nossa imagem, o mundo da imagem verdadeira, a nossa imagem verdadeira. É isso que é real, é isso que é verdade, é isso que nós vamos nos concentrar, na existência única de Deus, na vida única de Deus, na perenidade que é a vida de Deus, é nisso que nós vamos focar. E quanto mais nós focamos naquilo que é eterno, mais esse eterno ele se manifesta dentro de nós. E isso nos leva à nossa paz, isso nos leva à nossa tranquilidade, isso nos leva à nossa verdadeira vida. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus.
É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, do interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu trazer aqui o quadro novamente. Para anotar aqui o nosso dever de casa. Dever de casa são aquelas tarefas que nos auxiliam durante a semana para que possamos cada vez mais manifestar a realidade, para que possamos realmente acreditar naquilo que é luminoso, naquilo que é real. Vamos lá, gente. Nosso dever de casa. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Primeira nossa meditação, Shinsokan. Fundamental a meditação na construção dessa crença, na construção desse buscar verdadeiro do que há dentro de nós. E a segunda é exatamente nós construirmos. Então o que acontece? Para que nós possamos acreditar, um dos caminhos que nós aprendemos na Seichoné é nós repetirmos a seguinte frase: eu sou filho ou filha de Deus. Que isso aqui é a mesma coisa de que estou vivo. Vivo na acepção espiritual. Na acepção biológica, estar vivo é quando você tem atividade cerebral. Na espiritualidade, estar vivo é você ter a vida de Deus. Então, eu sou filho de Deus, estou vivo. Eu sou filho de Deus, estou vivo. Você pode fazer só a primeira, se quiser fazer a primeira e a segunda também, fique à vontade. Vamos repetir isso aqui, gente? Pelo menos umas 250 vezes. Eu vi aqui, faltou o U. Estou vivo. Obrigado. Então você repete isso aqui 250 vezes por dia. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Para você girando a convicção dentro de você, o tanto que isso é importante, o tanto que isso é necessário, eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais a vida de vocês. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui presentes, você de casa, meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima e nunca se esqueça de acreditar na vida que há no seu interior. Beijo no coração, muito obrigado e até segunda-feira que vem. Até mais!